Olá, uma ótima quinta-feira para você. Hoje já é dia 6 de junho e a nossa oportunidade de ouvir aqui, compartilhar alguns motivos de oração para cada um de nós dar atenção, compartilhar com outras pessoas para que elas também estejam orando. E você pode ir assistindo o vídeo, já pausando, já orando por cada um desses motivos, ou vai fazendo as anotações para que em algum outro momento você possa colocar cada uma dessas questões diante do Senhor. Temos visto aqui o breve catecismo, hoje já com a pergunta de número 24, ela vai ser um desdobramento da pergunta 23, que falava que os ofícios que o Senhor Jesus Cristo exerce como redentor são o de profeta, depois também vai ter de rei e também de sacerdote. Então, como é que Cristo exerce as funções de profeta? Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. O material devocional que chama Treinando Corações e Ensinando Mentes vai dizer, entre outras coisas, o seguinte: às vezes um profeta previa o que iria acontecer no futuro. Quando fazia isso, este era um sinal de que ele estava falando uma mensagem de Deus, já que somente Deus sabe o futuro. A tarefa principal de um profeta, entretanto, era revelar a vontade de Deus para o seu povo. Revelar é fazer conhecido algo que estava escondido. Deus é muito melhor do que nós. Nossas mentes são pecaminosas e não podem, por elas mesmas, entender as coisas espirituais. Nós nunca iríamos descobrir a vontade de Deus por nós mesmos. Ela está escondida para nós e é necessário que Deus a faça conhecida. Deus usou os profetas no Antigo Testamento para revelar-nos partes da sua vontade. Todos os profetas que vieram antes de Cristo apontavam para ele. Jesus é o profeta perfeito, o único que revela perfeitamente a vontade de Deus para nós. Há muito tempo, desde os dias de Moisés, Deus prometeu enviar esse profeta perfeito. E depois que Jesus ressuscitou e retornou ao céu, o apóstolo Pedro pregou um sermão em que ele disse que Jesus cumpriu essa promessa de Moisés. Você pode ver esse sermão, ou parte desse sermão de Pedro, lá em Atos 3, 18 a 24. E agradecer a Deus, porque Jesus Cristo, como profeta perfeito, nos revela aquilo que é a vontade de Deus para a nossa salvação. Ora, inclusive, pela salvação de outras pessoas. Prepare-se para participar conosco da Escola Bíblica Especial do mês 6, mês de junho. Vai ser no dia 16, a partir das 9 horas, nós vamos estar com a missão ABA Brasil, que tem essa missão: alcançar crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, a fim de fortalecer e restaurar seus relacionamentos. Então, ore por esse dia, para que seja um tempo muito proveitoso, inclusive de despertamento, de capacitação da nossa igreja para esse cuidado com crianças, adolescentes e jovens, e ore pela missão ABA também. Temos sempre orado pelos desaparecidos, vamos orar hoje pelo Daniel Alves. Ele desapareceu em Guarulhos no dia 25, então aí já pouco mais de 10 dias, e a gente pedir a Deus por ele, pela família dele, pelo estado de saúde e por um encontro que possa trazer alegria, gratidão e também louvor a Deus. Continue orando sempre pelo nosso país, pela nossa nação. Temos seguido a sequência aqui de destacar o nome de 2 ministros do governo federal. Então, hoje, a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, está aí o nome completo dela também, e o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira de Oliveira. Então, clame a Deus pelo cuidado que o nosso país deve ter com o meio ambiente, com as questões climáticas, com a questão de minas e energia, mas então também pelas incumbências desses ministros e das pessoas que atuam junto a eles. Vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e aqui eu vou destacar um calendário que eles usam de vez em quando para semanas e dias de oração. Então aqui tem 7 motivos, eu vou destacá-los, e a ideia é que você possa orar a cada dia da semana, começaria no domingo, mas você pode separar um tempo para fazer isso ainda hoje. E essa primeira semana está ligada à família missionária. Eles destacam o versículo de Mateus 28, 19, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e os missionários são vocacionados para um ministério específico e enviados pelas igrejas, por meio da ação do Espírito Santo, aos campos missionários. Eles saem de seu convívio, dedicam-se integralmente para proclamar o evangelho da salvação a todo que crer em Jesus, até onde Deus os guiar. E são extensões do braço da igreja até os confins da terra. Então, ore pela firmeza da vocação desses missionários, pela saúde física e emocional de cada membro da família,
pelos familiares no Brasil, às vezes dessa distância, saudade, os relacionamentos com o povo local, com a equipe missionária, com as igrejas parceiras, o relacionamento conjugal entre pais e filhos dessas famílias missionárias, pelos filhos e o desenvolvimento em cada fase da vida, e por ânimo, motivação e fortalecimento na fé. Então, os missionários que estão ligados à PMT precisam desse tipo de oração. Ore por isso, ore por eles, ore também pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. A gente tem ali o campo de Inhambupe, na Bahia, que quando o quadro desse ano foi confeccionado, ainda tinha um obreiro a ser definido. Esperamos que agora já tenha alguém ali, a gente pode pedir por esse campo ali da Bahia. E também lá em Ipiaú, também Bahia, pastor David, Ana Cláudia e a Ingrid e o Gabriel, vamos orar pelo trabalho que eles têm realizado ali. Nós continuamos também acompanhando o material da Portas Abertas, que fala ali dos lugares que mais perseguem o cristianismo. Aqui é um material que é do ano passado, então às vezes você vai perceber que pode ter alguma atualização, mas o Iêmen, que fica naquela parte acima da África e beirando o finzinho ali da Ásia, em que a maioria da população é muçulmana e onde deixar o Islã e seguir a Jesus é algo proibido. Além disso, há uma forte cultura tribal no país e suas regras proíbem os membros de partir caso queiram viver como cristãos em outra região. Os iemenitas, que se tornam seguidores de Jesus, correm grandes riscos de serem não apenas isolados ou expulsos pela família, clã e tribo, mas também mortos. A violência também parte de grupos extremistas islâmicos, como Al-Qaeda, Estado Islâmico, e além de ameaçarem cristãos, eles exterminam os convertidos se não voltarem ao islamismo. Como consequência da pressão e da perseguição que os cristãos enfrentam no Iêmen, os cristãos de origem muçulmana precisam manter a fé secretamente. Eles não podem se reunir para que não sejam denunciados às autoridades. Todos os iemenitas são afetados pela crise humanitária causada pela atual guerra civil, mas os cristãos são ainda mais vulneráveis, pois não recebem ajuda emergencial de muçulmanos e mesquitas locais. Pedido de oração: clame a Deus para que derrame paz e amor sobre o Iêmen por meio de cristãos locais. E um desafio: como os cristãos do Iêmen não podem se identificar, o desafio é vestir-se com algum símbolo cristão e observar a reação das pessoas ao seu redor. Até para a gente tentar se identificar ali com a situação dos cristãos iemenitas. Ore por esses motivos, ore pela nossa igreja, ore pela nossa reunião de oração hoje. Hoje é um dia que nós não vamos ao abrigo, então se tudo correr bem, a gente também encontra ali por volta das 19 horas para entrega de folhetos e evangelização. E vamos pedir também para que Deus, então, traga conversão e crescimento àqueles que estão ao nosso redor. Grande abraço e Deus te abençoe.